E aí pessoal, eu vim aqui conversar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler recentemente, que é o Nuvem de Terra, um livro escrito pelo brasileiro Plácido Bessi. Ele é jornalista, Plácido, ele é paulista, se não me engano, Plácido ele é paulista, mas enfim, aqui nós vamos ter um relato justamente desse autor, que ele fez durante sua estadia no Quênia. Ele foi enviado por um projeto, desculpa, do Sport TV, e aí ele vai ser enviado no ano de 2016 para o Quênia. Para quem não conhece o Quênia é um país africano, é um dos 54 países africanos, este localizado na região mais a leste do continente, ali na região do Chifre da África, próximo ao Chifre da África, na região do Rift Valley, okay? Uma região onde vão apresentar muitos eventos tectônicos, enfim, é uma região conhecidíssima por sua beleza natural e também por seus eventos tectônicos. Mas aqui nós vamos ter justamente o relato desse primeiro correspondente que esteve presente no Quênia, primeiro brasileiro, primeiro repórter correspondente, que ele vai ser enviado no ano de 2016 por um projeto feito pelo Sport TV. Então Plácido ele vai aqui escrever sobre sua estadia durante alguns meses, se não me engano foi 8 meses que ele ficou fixo, teve residência fixa no país, de 6 ou foi 8 meses, ok? Agora não vou ter os meses corretos para trazer para vocês. Mas o que chama a atenção nesse livro aqui é a descrição que Plácido ele vai fazer das questões geográficas do país, questões geográficas no que diz respeito à história, à cultura, às etnias, às línguas. Tudo isso Plácido vai descrever aqui de uma forma muito precisa, muito simples, mas ao mesmo tempo muito precisa. Até porque vai ser um relato vivido, ok? É um relato de experiência, é um relato do que realmente ele viveu. Então aqui ele vai destacar a respeito das questões históricas, quando o Quênia vai ser independente no início da década de 60 pela colônia inglesa, mas ao mesmo tempo o Quênia vai ter muito sobre a influência dos ingleses no seu território. Não apenas influências culturais, mas também ainda influências políticas, ok? E também influências econômicas até certo ponto. Então ele vai ser enviado para o Quênia para ir em busca de histórias, diferentemente de histórias no que diz respeito ao atletismo. Lembrando que o Quênia é o berço do atletismo. Nós temos muitos corredores quenianos que ganham várias maratonas, seja elas mundiais, seja elas locais. Um exemplo disso é a maratona que ocorre aqui no final do ano aqui no Brasil, que eles ganham vários prêmios na categoria masculina, na categoria feminina, mas o principal objetivo da estadia do Plácido Bessi no país do Quênia, no território do Quênia, é justamente procurar histórias, outras histórias para além do atletismo. Então aqui ele vai mesclar história no que diz respeito ao futebol, ou outra história de pessoas comuns ou não, de pessoas que são famosas, de pessoas que são, de certa forma, comum, ok? Vai envolver o futebol, vai envolver o boxe, vai envolver outros esportes, até mesmo como o alpinismo, quando ele vai escalar, por exemplo, o Monte Kenya, o segundo maior monte do continente africano, atrás apenas do Monte Kilimanjaro, ok? Então, a simplicidade como Plácido ele vai relatar a sua vivência, principalmente trazendo os aspectos históricos, políticos e também culturais, de conflitos entre etnias, lembrando que o continente africano é um continente repleto de etnias. E durante a Conferência de Berlim, lá no século XIX, quando os países foram dividir o continente africano, eles dividiram, no caso os colonizadores, dividiram de acordo com seus objetivos, ok? Não levando em consideração, por exemplo, a distinção de etnias e de raças que existia em todo esse território. Então, à medida que ele foi sendo dividido, etnias que eram rivais passaram a viver no mesmo território, beleza? E isso mesmo após a independência do país ou dos países africanos de forma geral, essas etnias continuaram vivendo no mesmo território, hoje fruto de muitos conflitos que ocorrem. O interessante aqui também é que vai ser relacionado à questão da língua, porque aqui se fala inglês, uma influência ainda dos colonizadores, mas também falam outras línguas, obviamente, como agora eu vou esquecer o nome da língua local,
Enfim, mas Plácido fala inglês, as pessoas lá falam inglês, apesar de outras línguas locais também serem faladas, mas ele vai se comunicar em inglês. Claro, com o passar do tempo, ele vai aprendendo também uma das línguas que é falada no país. A pobreza vai reinar sobre esse país africano, mas ao mesmo tempo em que Plácido ele relata a pobreza no país, ele relata as dificuldades que o povo enfrenta, dificuldades políticas, econômicas, sociais, mas ele vê também um povo de um coração único, até porque é através desses povos, dessas pessoas que compõem essa nação, que Plácido vai conseguir tudo o que lhe foi proposto, como as entrevistas, como os documentários, enfim. Então é um livro sim que é para ser lido, ok? Até porque para quem gosta de viagens, para quem gosta de geografia, para quem gosta de cultura, para quem gosta de história, para quem gosta de política, para quem gosta, enfim, é um livro para ser lido para todas essas pessoas, beleza? Então fica aqui minha dica para vocês, O Nuvem de Terra, do autor Plácido Bessi, publicado pela Globo Livros.